E aí, pessoal? Tudo jóia? O que é que vocês estão achando do desenvolvimento do trabalho? Está muito difícil? Qualquer coisa, pessoal, é só colocar lá na aba fórum, tá? E também, obviamente, vocês podem me abordar. Afinal, a gente tem nossos encontros presenciais nas sextas-feiras, né? E também nas terças, terça sim, terça não. Então, vocês podem me abordar aí para que vocês possam estar tirando dúvidas, tá? E, bem, e não obstante, vamos que vamos, gente. Vamos para o tema da aula de hoje. Como eu disse, esses temas mais conceituais eu vou desenvolver em videoaulas, tá? E o tema da aula de hoje é marketing, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Então, gente, vamos falar sobre marketing. Por quê? Porque é importante vocês terem noções básicas de marketing para que vocês possam desenvolver o plano de marketing. Não é verdade? Se vocês não saberem o que é plano de marketing, como é que vocês vão desenvolver um plano de marketing, não é verdade? Então, eu vou passar primeiro o referencial teórico e depois, quando for a ADO2, aí eu vou passar uma estrutura mais elaborada sobre o que colocar no plano de marketing. Mas, em linhas gerais, vai ser mais ou menos o que eu vou dar na aula de hoje. Ok, gente? Nessa videoaula, tá? E, pessoal, muita atenção aos prazos, hein? Fiquem atentos aos prazos. Tarará, tarará. Então, pessoal, aqui temos o conceito de marketing, desejos, necessidades, experiência do consumidor, o valor para o cliente, a segmentação de mercado e público-alvo, estudando o mercado, o funil de vendas, para aí sim depois eu possa passar vou passar uma pequena introdução sobre o plano de marketing, tá? E para que vocês já possam ir adiantando algumas coisas que são muito importantes. Primeiramente, pessoal, vamos falar sobre o marketing. O que é marketing? Muita gente associa marketing meramente à propaganda, mas a propaganda é só um dos elementos do marketing, uma forma muito superficial de abordar praticamente o que é uma ciência, né, gente? Tá? Marketing é uma das carreiras mais promissoras que existe no mercado, ainda é, né? Foi mais. Hoje, obviamente, como tudo deu uma quedinha, mas ainda é considerada assim uma carreira muito promissora, tá? É uma carreira que pode tornar vocês pessoas muito bem-sucedidas. Existem marqueteiros aí de muito sucesso. E quando eu falo marqueteiro, não é só marqueteiro político, né, gente? Marketing é sobre tudo, né? Marketing, pessoal, trata principalmente, vocês vão observar, sobre analisar as necessidades de mercado, tá? Pessoal, vamos começar essa questão, né? Vamos elucidar essa questão por meio dessa pergunta. Imagine que uma empresa estrangeira de alimentos queira se lançar no Brasil. Quais seriam as suas primeiras ações, pessoal? Bem, primeira coisa, pessoal, que eles vão fazer é estudar as regiões brasileiras onde circula mais dinheiro, porque lá o mercado consumidor é mais forte. Claro, pessoal, com todo o respeito a todos os estados brasileiros, mas nenhuma empresa que for se instalar no Brasil vai se instalar no Acre, por exemplo, em Manaus, né? Não sei por conta da Manaus tem a questão da Zona Franca, só se for por isso. Mas, notadamente, pessoal, uma empresa de alimentos, principalmente alimentos, né? Obviamente vai querer se instalar perto de locais onde o mercado consumidor é muito forte. Então, onde eles vão aportar primeiro? Primeiro é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, não diria nem Espírito Santo, mas principalmente estados do Sul, Porto Alegre, Curitiba. Por quê, pessoal? São as regiões mais ricas do país, são as cidades, né? Perceba que eu citei apenas nome de cidades, né? São as cidades mais ricas do nosso país. Então, eles vão, obviamente, se instalar lá em primeiro lugar, tá?
Depois eles vão estudar os gostos e hábitos alimentares dos brasileiros dessas regiões. Observado, pessoal, que o Brasil é um país com clima tropical, né? Ou seja, aqui faz um calor do cão. Pra vocês terem uma ideia, poxa, eu acho que a menor temperatura registrada no Brasil, obviamente, é nos estados do sul, onde tem temperaturas negativas, mas nas Serras Gaúchas são uma exceção, né? Lá é uma parte do Brasil, a maior parte do Brasil, a temperatura dificilmente dá menos de 5 graus. Muito difícil, muito difícil. Tem até um meme lá no TikTok que depois vocês dão uma procurada, as temperaturas nas diferentes regiões do Brasil. Alguma coisa assim é muito engraçado, né? Ele conta as reações das pessoas mediante certas temperaturas, então acaba sendo uma coisa muito, muito interessante. Mas é uma brincadeira, né, gente? Então, o que acontece? Você não vai lançar sopa, por exemplo, lá em Salvador, né? Sopa quente. Você não vai lançar linha quente de produtos lá no Salvador, tá? Você vai lançar coisas bem frugais. Você vai lançar uma coisa mais quente nas Serras Gaúchas. Em Salvador, você vai lançar uma linha de produtos mais tropical, uma coisa mais leve para as pessoas, enfim. São hábitos alimentares, né? Apesar que o baiano gosta de pimenta, mas isso é outra coisa. Estudar quais empresas suprem essas necessidades e também, pessoal, realizar um planejamento estratégico envolvendo a criação de um produto que ainda não esteja sendo vendido, ou seja, você vai analisar a concorrência, vai ver o que, que eles vendem e você vai desenvolver algo que ainda não tenha sido vendido ou que tenha uma oferta menor ou concorrência mais frágil, com a finalidade de lançar esse produto no mercado brasileiro. Isso é só no início. Isso, pessoal, é só para início de conversa quando se trata de marketing, pessoal, tá? Porque depois aí você vai partir para o estudo de mercado, análise de aceitação, ou seja, perceba que é uma atividade com muitas. É uma profissão que realiza diversas atividades, diversas ações, até chegar no seu objetivo, que é realmente determinar um produto ou ter um produto que será lançado em uma região e que vai fazer sucesso, né? Dessa maneira, então, pessoal, é possível definir marketing usando as palavras de Philip Kotler, o principal autor dessa ciência, como sendo um conjunto de ações empresariais para criar, comunicar e entregar valor para a sociedade, atendendo dessa forma seus desejos e necessidades. Então, primeiro, você vai analisar as necessidades do mercado para criar valor, tornar público conhecido para comunicar valor e, por fim, desenvolver o produto para entregá-lo à sociedade dessa maneira, receber valor de volta, tá? É claro, também capturando o valor no processo, afinal, a empresa precisa ser remunerada, como eu disse há pouco, né? Afinal, as contas precisam ser pagas, não é verdade? Pessoal, eu vou parar o compartilhamento, que eu vou passar um vídeo agora e eu não coloquei a opção compartilhar som do vídeo. Então, por gentileza, eu vou dar uma paradinha de compartilhar. Vou recompartilhar. Opa, peraí, um telefonema. Deixa eu só colocar uma mensagem. Ah, pessoal, vocês sabem, tá gravado, mas eu não vou regravar de novo por causa dessas interrupções. Tá? São coisas pequenas. Vamos lá. Shared Sound. Então, pessoal, vou passar um pequeno vídeo que trata um pouco do conceito de marketing, que é bem bacaninha. Tá, vamos lá. E essa dúvida agora? Mas afinal, o que vem à sua cabeça quando falamos em marketing? O conceito mais simplificado de marketing se resume em descobrir o que as pessoas precisam e como oferecer isso a elas. Podemos dividir essa busca em 3 conceitos fundamentais: necessidade, desejo e demanda. As necessidades são os requisitos básicos do ser humano, como aqueles: ar, comida, água, roupa e abrigo. Há também necessidades de recreação, instrução e diversão. As necessidades tornam-se desejos quando direcionadas a objetos específicos que possam satisfazê-las.
As demandas são desejos por produtos específicos sustentados pela capacidade de comprá-los. Muitos querem um Mercedes, mas poucos podem comprá-lo. Tá. Então eu posso dizer que a lojinha ali da esquina identificou uma necessidade exclusiva das clientes, despertou desejo pela satisfação de sermos as primeiras a verem roupas únicas e agora a demanda foi lançada no mercado para garantia de participação no evento. Ah, agora você está começando a entender como é que o marketing funciona. Pessoal. Bem, pessoal, então pelo vídeo vocês puderam entender, né, a questão de desejos, necessidades e demandas, né? Então, pessoal, vamos esclarecer um pouquinho melhor o que é um desejo e o que é uma necessidade. Necessidade, gente, é o que você precisa fundamentalmente para sobreviver. É o que você precisa para o dia a dia, o que vai lhe prover energia, abrigo, enfim. É o caso de alimentos essenciais, alimentos essenciais, roupas comuns, etc. Agora, o desejo já está relacionado à busca pelo prazer, por ter uma experiência diferenciada. É o caso, por exemplo, de alimentos gourmet, roupas de grife, carros de luxo, entre outros. Tá? Então, percebam essa diferença, é muito importante, porque a necessidade é uma coisa que você compra por desejo, ou seja, em compensação é algo que você pode abrir mão, uma eventual necessidade. Né? Já o que é necessidade mesmo, né? Ou seja, você não pode abrir mão. Você não pode abrir mão do arroz e feijão. Você pode abrir mão, obviamente, de um chocolate. Você pode abrir mão de um sorvete. Você pode abrir mão de uma comida mais cara, tá? Enfim, mas você não pode abrir mão, né, de um arroz e feijão, uma coisa básica, né? Enfim, tá? Essa é a diferença entre desejos e necessidades, tá? E para qualquer um dos casos é necessário, então, desenvolver estudos e estratégias para que o produto atinja o seu público-alvo, tá? E aqui, pessoal, mais um vídeo que vai falar sobre a experiência do consumidor, tá? O consumidor, em sua busca por bens e serviços, passa por todo um processo que pode ser considerado como sendo a experiência do consumidor. Vamos assistir, então, pessoal, um pequeno vídeo aí sobre esse tema. Entender o comportamento de compra do consumidor é essencial para o sucesso de qualquer tipo de negócio. E nesse vídeo vamos explicar o que é e quais são seus 5 estágios no processo de decisão de compra. Descubra tudo isso de um jeito muito prático e direto ao ponto. Antes de começar, você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? Analisar e entender o comportamento de compra dos consumidores é um quesito básico para conseguir ter sucesso com seu próprio negócio. Muito além de ter um processo bem estruturado de vendas, é preciso compreender como o seu cliente pensa e age, e dessa maneira planejar e atender a essa demanda da melhor maneira possível. Então vamos lá. O que é comportamento de compra do consumidor? Nada mais é do que o estudo de como as pessoas, grupos ou organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos. Ele representa o processo de decisão de compra que os consumidores passam antes, durante e depois de fazerem alguma compra. E isso não é uma tarefa fácil de ser feita. É preciso muito cuidado, estudo e planejamento. Afinal, os clientes podem dizer uma coisa e fazer outra. Eles podem até mesmo não ter consciência de suas motivações, respondendo influências que façam mudar de ideia no último instante. E isso é um erro bastante comum nos empreendedores. Muitos acreditam que já conhecem o comportamento de compra dos seus consumidores simplesmente por intuição. Isso pode até acontecer e dar certo sim, mas pode acreditar, na grande maioria das vezes, fazer uma análise mais profunda do processo de compra do consumidor é muito mais seguro, eficiente e confiável do que a intuição. E para conseguir ter uma análise mais completa e profunda, vamos mostrar agora os 5 estágios básicos do processo de decisão de compra do consumidor. 1. Reconhecimento do problema.
o consumidor reconhece um problema ou uma necessidade e acredita que isso pode ser resolvido através da aquisição de um produto ou serviço. Isso pode ser estimulado por fatores internos, como físicos e psicológicos, por exemplo, fome, sede e segurança. E externos também, como ofertas e apelos visuais e sensoriais. Por exemplo, um cliente pode passar na frente de uma padaria e sentir o cheiro de um pão fresquinho, o que estimula a sua fome. Ou então viu um anúncio de carro na TV, achou muito bonito e ficou com vontade de ter um. 2. Busca de informações. Uma vez que o consumidor identificou uma necessidade, ele vai atrás de uma solução. Por isso, passa a procurar informações para resolver esse ponto. E podemos dividir as fontes de informações do consumidor em 4 grupos. Fontes pessoais, como por exemplo, família, amigos ou experiências anteriores. Fontes comerciais, como propaganda, vendedores e mostruários. Fontes públicas, como por exemplo comunicação de massa, redes sociais e notícias. E fontes experimentais, como manuseio e teste de produto. As influências dessas fontes variam de acordo com a categoria de produto ou serviço e as características do consumidor. Ou seja, se for uma compra de maior valor, o consumidor tende a buscar mais informações e dar mais profundidade ao assunto, comparando mais marcas e alternativas. 3. Avaliação das alternativas. Com as informações reunidas, o consumidor vai fazer uma avaliação das marcas e dos produtos selecionados, e neste momento seu comportamento pode variar. Alguns podem ser mais racionais e outros emocionais. Não existe uma regra. Aqui, os consumidores avaliaram todas as opções e informações que coletou no estágio anterior e compararam cenários para tomar uma decisão de compra. Então, é muito importante se atentar quais são os atributos mais importantes para o seu público-alvo, pois é muito provável que ele abra mão de algumas características do produto por causa de outras que considera mais importante para satisfazer sua necessidade. 4. Decisão de compra. É a compra em si, momento em que o consumidor já se decidiu o que, onde e de quem comprar. Nesse estágio, é muito importante garantir que o produto esteja acessível e que seja simples de comprar. Muitas empresas tentam fazer esse momento algo memorável, proporcionando alguma experiência única para os seus consumidores. Dessa maneira, deixa a compra ainda mais especial para o cliente. 5. Comportamento pós-compra. Só dar uma pausa, né, nessa questão da compra memorável, né? Por exemplo, é, eu lembro do tempo que eu trabalhava, eu comentei com vocês que eu tentei, né, durante o período que eu fiquei aí gap no mercado, né? Eu tirei o Cresce, né, e também o certificado de avaliador imobiliário. E trabalhei, né, em algumas empresas, em algumas construtoras, né, como corretor. E era curioso, né, porque quando no fechamento da venda, né, de um imóvel, o pessoal realmente tornava uma coisa interessante. A pessoa recebia brindes muito bacanas, como por exemplo, aquela, sabe, aqueles barrilzinhos aqueles barris lá daquela cerveja lá, Heineken, sabe? Champanhes e vinhos caros, tá? Enfim, sempre foi uma coisa muito interessante, né? Estourava champanhe, né? Porque realmente é um momento muito importante, né? Uma vez, há muito tempo atrás, quando eu fui comprar carro, né? Eu lembro, foi a primeira vez que eu tirei um carro zero, né? É, eu lembro que foi na concessionária e, nossa, foi muito bacana, porque eles colocaram uma fita enorme em cima do carro, sabe? Pô, também teve um negocinho lá com brinde, sabe? Acho que foi até um vinho também que eles deram para comemorar, alguns brindes, enfim. É bacana, pessoal, é bacana. É importante tornar esse momento da compra realmente uma coisa muito importante, até para que o consumidor sinta a necessidade de sentir aquilo de novo, né? É claro que para produtos muito caros isso acontece com muito pouca frequência, mas ele vai sempre se lembrar daquilo, né? E ainda que ele não sinta, de repente ele pode recomendar, né, para algum amigo, algum colega, enfim, realmente é um momento muito importante de você trabalhar aí a fidelização do cliente, tá?
Após comprar o produto ou serviço, os consumidores ficarão satisfeitos ou não. Tudo vai depender da expectativa deles com o que foi entregue de fato. Ou seja, se o produto ou serviço superar as expectativas, isso fará os clientes satisfeitos. Caso contrário, será preciso lidar com a insatisfação deles. O grande diferencial das empresas está na hora em que elas conseguem gerar encantamento nos consumidores. Dessa maneira, a empresa criará defensores de marca que ajudarão a atrair mais clientes. Diversas empresas ignoram essa etapa, perdendo a oportunidade de saber se o produto foi capaz de satisfazer as necessidades do consumidor e de construir um relacionamento duradouro e lucrativo. Esses são os 5 estágios básicos do processo de compra do consumidor. Porém, isso não é uma regra. Em alguns casos, pode acontecer do cliente pular algum desses estágios. Isso vai depender da situação dele mesmo ou então algo externo também. Por exemplo, um cliente que já está acostumado com uma determinada marca já vai do reconhecimento do problema diretamente para a decisão de compra. Ou seja, pula estágios de busca de informações e avaliação das alternativas, pois já está decidido qual marca e produto comprar. Agora, cabe a você analisar e definir como seu próprio negócio atuará em cada fase desse processo. Com esses estágios em mente, seu negócio próprio terá mais base e condições para definir estratégias para aumentar as vendas e ter ainda mais sucesso daqui para frente. E aí, como sua empresa está trabalhando cada fase dessa decisão de compra dos seus consumidores? Compartilhe aqui nos comentários desse vídeo. E se ficou alguma dúvida ou quer deixar sugestão, é só escrever nos comentários também. E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu... Pessoal, então o canal aí, abri minha empresa, dando os méritos, né? O YouTube não me dá strike, né? Foi um breve react, né? Apesar que eu usei, né, o vídeo como para dar algumas explanações muito importantes, mas também fiz um pequeno react, né? Essa questão do pós-venda, pessoal, também eu queria comentar uma coisa, né? Aliás, citando um exemplo, sinceramente, os chineses eles precisam melhorar muito o pós-venda. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que compraram carros chineses e depois se deram muito mal, porque eles não pensam, por exemplo, na questão da perenidade. O que acontece? O brasileiro, quando ele compra carro, ele não compra carro para trocar daqui 2 anos, né? O brasileiro, ele compra carro para ficar muito tempo, porque carro aqui no Brasil, para nós, é muito caro. Não sei como é lá na China, mas o fato é que aqui no Brasil, o carro, o veículo, o automotor é muito caro, né? Então, quando o brasileiro faz o seu esforço e compra, é para anos, né? E nesses anos, muita coisa pode acontecer. O carro pode bater, sem contar a manutenção, né? Que pode acontecer. Aliás, pode não, vai, sempre acontece, né? E quando você vai aí buscar a peça no mercado, numa concessionária, você não acha. Muitas vezes você tem que importar. E haja tempo para chegar a peça, né? Tem gente que fica com o carro parado em casa, esperando, né? Levou no mecânico, o mecânico importou, falou: olha, leva teu carro para casa, deixa lá, porque pelo menos não fica ocupando espaço na minha oficina. Isso é verdade, né? Carro parado lá 2, 3 meses para quê? Isso acontece, viu, gente? Eu não sei como é que está a situação agora, mas até pouco tempo atrás havia muitas queixas, né? Porque simplesmente os chineses não pensam no pós-venda, não pensam que se você compra um carro, amanhã, por exemplo, você sofre uma colisão, você vai precisar de ter peça para repor. E se você não tiver a peça, como é que faz? Tem que importar, esperar não sei quantos meses? Aí não dá, né, gente? Aí é complicado. Outro exemplo, eu tinha um Redmi, falando agora meu exemplo, pessoal. Eu tinha um Redmi Note 8, tá? Adorava aquele aparelho, muito bom. Só que é a velha história. Eu já estava com uns 2 anos, né, o aparelho, e ele precisou trocar a bateria, né? Porque a bateria chega uma hora que ela perde, ela tem uma vida útil, né? Não importa qual aparelho seja. Todo aparelho tem bateria, tem uma vida útil, porque é a peça que se desgasta mais, né? O que acontece? Fui procurar a bateria no mercado. Sabe o que eu vi? Não existe. Simplesmente não existe. Você vai achar bateria de 2 tipos. Uma original, que eles dizem que eles tiram de aparelhos desmontados, mas que, segundo eles, funcionam muito bem. Ou então, o que eles chamam de primeira linha. Só que nessa primeira linha, eles não dão garantia. E, de fato, não tem que dar mesmo, porque é uma porcaria. Eu experimentei os 2 tipos.
até realmente decidir me desfazer do aparelho. Eu comprei, falei, nunca mais comprei Motorola. Motorola porque não dá. Você precisa ter a peça de reposição. E Redmi, aliás, fica de alerta. Se vocês forem precisar de peça de reposição, pelo menos bateria original, vocês não vão achar. Pelo menos não do Note 8. Não sei os lançamentos mais recentes, tá? Mas Note 8 não. Seu próprio Pessoal, negócio. complicado, né? Vamos falar agora sobre o valor para o cliente. É sempre importante observar que os clientes sempre buscam vantagens ao realizar negócios. E nesse aspecto, pessoal, é importante que vocês vendam essa mensagem para o cliente. Estão vendo essa imagem? Valor é o que você leva, preço é o que você paga. O cliente sempre tem que pensar que ele está levando um valor muito maior, muito mais pesado do que ele está pagando. Se não, ele não vai levar. O cliente, pessoal, é assim, ele é movido ele pensa sempre em otimizar o dinheiro dele, tá? Ele pensa sempre em fazer com que o dinheiro dele compre o melhor produto possível, pela menor quantidade, tá? Só que, é claro, isso não é possível, né? Mas você precisa realmente vender para o cliente essa mensagem. Senão ele não vai comprar de você. Ele tem que entender que ele está levando alguma vantagem. Senão ele não compra de você. É simples assim que a coisa funciona, pessoal, tá? Falar sobre segmentação. Primeiramente, aliás, segmentação de mercado e público-alvo. Primeiramente, pessoal, vamos conceituar o que é público-alvo. O que é público-alvo? O público-alvo consiste nas características em comum que existem no grupo de consumidores que a sua empresa deseja escolher. E essas características se dividem em características sociais, que são relacionadas à idade, gênero, escolaridade, renda, de modo de trabalho é mais comum, né? E também características psicossociais, pessoal, que estão mais relacionadas à psique, né? Aí estou falando de valores, de estilo de vida, de inseguranças, gostos, opiniões e seus sonhos, tá, gente? Estou falando realmente dos desejos que essas pessoas têm, daquilo que elas consideram como sendo mais importante, daquilo que elas mais gostam, por exemplo, de se vestir, daquilo que elas mais gostam de comer, das opiniões dela, opiniões acerca de muitas coisas, tá, gente? É assim que a gente estuda um público-alvo, tá? No que tange a segmentação de mercado, pessoal, a segmentação consiste em dividir em clusters, ou seja, segmentos, o grande emaranhado de consumidores de um mesmo produto. Somando ao que a gente aprendeu sobre público-alvo, é possível dizer que a segmentação de mercado, então, pode ser comportamental, psicográfica, demográfica e geográfica. Tá? Comportamental e psicográfica estão relacionados muito a questões, como eu disse agora há pouco, a questões psicossociais, tá? Sobre valores, atitudes, posturas, pensamentos. A demográfica e geográfica, esses dois estão muito mais relacionados a onde moram, sua renda, onde trabalham, tá? Essas são as características, são todos esses elementos em conjunto que formam aquilo que nós chamamos de segmentação de mercado. Segmentação de mercado é justamente aquele conjunto de pessoas que a empresa escolheu atender, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos supor que uma grande rede de salões de beleza queira abrir unidades na Zona Leste de São Paulo e quer abrir uma unidade para pessoas de maior poder aquisitivo e outra para uma camada mais popular. Então, a gente aí tem dois tipos de clientes. Por exemplo, mulher de 35 a 45 anos que reside na região do Tatuapé ou do Jardim Anália Franco. Trabalha em grandes empresas com renda média de R$ 10.000. São pós-graduadas, sofisticadas, possuem altos cargos e são muito preocupadas com a qualidade que consomem, sendo, portanto, pouco sensíveis a preços. É um perfil de cliente, não é verdade? Agora, olha só outro perfil. Mulher, mesma idade, 35 a 45 anos, mesma faixa etária, que reside na região de Arthur Alvim e Itaquera. Trabalha em empresas de diversos portes e possui uma renda normalmente não superior a R$ 3.000. Possui ensino médio, ocupam cargos operacionais, embora se preocupe com a qualidade do que consomem, ainda possuem como foco a busca pelo menor preço, sendo, portanto, muito sensíveis a esse aspecto, ou pelo menos um pouco mais sensível
esse aspecto, né? Porque não adianta, por mais que a pessoa queira, ela não vai ter dinheiro para pagar um creme de R$ 1.000, né? Um creme para cabelo de R$ 1.000 que essa mulher do Tatuapé, da Diana Franco, teria. Estão me entendendo, pessoal? A diferença entre os dois públicos-alvo. Os dois tipos de mulheres querem ser bonitas e vão ser bonitas. Só que você vai precisar atender um e outro conforme a sua característica. Isso é segmentar. Ok, gente? Agora vamos falar um pouco sobre o mercado em si, o estudo de mercado. Nesse sentido, pessoal, uma das tarefas mais importantes a serem realizadas pelos marketings é o que nós chamamos de estudo de mercado. Essencial tanto para pequenos negócios como para grandes corporações. Identificar quem são as características, quem são e as características de seus concorrentes. Nesse sentido, pessoal, é importante identificar seus pontos fortes e fracos sobre 4 questões básicas: preço, praça, produto e promoção, pessoal, tá? Vamos supor que você queira montar um salão de beleza na região da Vila Sônia, onde mora o seu professor, por exemplo. Uma ferramenta que pode ajudar na identificação da concorrência é o Google Maps, tá? Quando se trata de praça, se busca identificar, em nosso exemplo, então, a localização, a facilidade de acesso, o estacionamento, a iluminação, se possui estacionamento, né? Iluminação, ambientação, tudo isso faz diferença, acredite. Quando se trata de preço, se busca identificar se está similar, mais alto ou mais baixo do que a concorrência, se o seu preço, né? Está, como eu disse na aula de preços, você precisa entender se o seu preço chega no concorrente, tá, gente? Ou se você vai oferecer algo que realmente vai fazer valer o cliente deixar de trabalhar com o concorrente para trabalhar com você. Entenderam, gente? Se possui boas condições de pagamento, né, no caso de financiamento, e as formas. Quando se trata de produto, se busca identificar experiência dos funcionários, qualidade dos produtos, por exemplo, cabelo, unha, maquiagem, higienização do local, seu local bem limpinho, qualidade do serviço entregue para o cliente. Sim, pessoal, essa experiência é muito importante, tá, gente? Essa questão é muito importante no que tange ao produto. Quando se trata de serviço, né, no caso desse exemplo, né, todos esses elementos são muito importantes. E quando se trata de promoção, se busca identificar, então, como a empresa divulga seus serviços, quais são suas estratégias de fidelização, né? Que estratégia de fidelização? Você desenvolver meios para que você possa fazer com que o cliente compre sempre com a sua empresa, como um cartão de fidelização. Venha 10 vezes no salão e leve o 11º tratamento de graça, por exemplo. Tá? E, por fim, pessoal, chegamos ao funil de vendas. Aqui, pessoal, a segmentação... Desculpa, pessoal, tosse. Eu não vou regravar por causa disso. Pessoal, ao buscar, então, conquistar clientes, você vai se deparar com todo tipo de gente. Pessoal, na maioria das vezes, não há como saber quais as características sociais ou psicossociais. Pessoal, a renda, onde trabalha, muitas coisas não está escrito na testa. Alguma coisa você até percebe pela roupa, pela forma como a pessoa fala, né, pelo local onde ela frequenta, até você consegue, mas em linhas gerais, você não consegue saber tudo isso, né? É muito difícil. Por isso, pessoal, que todo o processo de vendas passa por um funil de vendas, tá, gente? Esse funil consiste justamente em etapas, né? Onde você vai eliminando aqueles clientes que você não escolhe vender, tá? O funil de vendas essa ferramenta é muito utilizada, por exemplo, para a venda de produtos de maior valor agregado, né? Eu vi muito isso, por exemplo, no setor imobiliário. Porque é incrível, pessoal, vocês ficariam, assim, bastante chocados em saber quanto, assim, pessoas, assim, o tipo de gente que frequenta um stand. Um stand, muitas vezes, que você, puxa vida, é perceptivelmente um stand de um produto de maior valor, um apartamento de R$ 1 milhão, e entra cara lá com R$ 20 mil de entrada, com R$ 3 mil de renda. Né? Incrível. E você não consegue identificar isso de maneira tácita. Eu já vi casos de pessoas chegando lá com um carro bem bacana, até,
Aí você vai ver a renda do cara é 5, 6 mil reais, né? E o cara tem 20, 30 mil reais de entrada. Eu já vi, por um outro lado, um cidadão chegar no stand com uma Fielder, né? Um cara bem simples, e o cara pagar metade do apartamento à vista. Ou seja, ele pegou, ele fez, foi feito todo um fluxo para ele, mas 50% ele negociou, obviamente, uma redução boa, né? No valor, né? Deu metade à vista e metade aí ele parcelou, né? É, pessoal, isso acontece. Não está escrito na cara, portanto é preciso tomar muito cuidado quando vocês forem vender para não ser preconceituosos com clientes, tá, pessoal? Eu poderia falar, ficar mais tempo falando aqui exemplos, mas deu para entender, né, a ideia, tá? E agora, pessoal, chegamos por fim no plano de marketing. Eu vou tomar uma aguinha, pessoal, que minha garganta tá com... Ai, gente, desculpa. Mas enfim, estou gravando isso, vocês aceleram. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco do plano de marketing. O plano de marketing é composto pela descrição de alguns temas, como, por exemplo, descrições detalhadas de todos os produtos e seus preços, tá? Descrição dos clientes, segmentos clientes, ou seja, para quem vocês vão vender, quem são seus concorrentes e quem são seus fornecedores, onde eles se localizam, o que eles vão fornecer para a sua empresa. E no que tange a descrição dos concorrentes, pessoal, é preciso dar uma especial atenção, tá? Porque aquilo que vocês viram de 4Ps, é muito importante que vocês utilizem essa ferramenta para vocês fazerem uma análise de concorrência. Por exemplo, preço. Quais seriam os concorrentes e as condições de pagamento dos concorrentes? Produto. Quais as características dos produtos dos concorrentes que podem rivalizar com o seu produto ou que são diferenciais competitivos? Praça. Onde eles estão localizados? Quais são as facilidades, né, eventuais facilidades de acesso? Eles possuem estacionamento? Dependendo do que você for vender, isso é um diferencial. E promoção? Como a empresa faz a divulgação e eventuais promoções junto aos seus clientes? De que maneira você vai buscar os seus concorrentes, de que maneira os concorrentes buscam manter os clientes deles? Que ferramentas de fidelização eles utilizam? Deu para entender, pessoal? Pois bem, chegamos ao fim dessa webinar. Dúvidas, vocês, por favor, coloquem lá no fórum ou venham me questionar. Beleza, pessoal? That's all, folks. É isso.